Vamos supor que agora eu vou montar minha carteira de longo prazo e vou definir a minha estratégia. Então a primeira coisa, eu vou definir quais classes de ativos eu quero ter. Então eu quero ter um pouquinho de renda fixa, eu quero ter fundos imobiliários, eu quero ter ações aqui do Brasil, eu quero ter também ações internacionais e eu também quero ter um pouquinho de Bitcoin na minha carteira. Beleza, essa parte aqui você define de acordo com o seu conhecimento. Então, para uma pessoa que está começando a investir agora e só entende de renda fixa e fundos imobiliários, o ideal é que ela só tenha essas duas classes de ativos mesmo. E aí, conforme ela vai estudando sobre outras classes de ativos, ela vai colocando na sua carteira se fizer sentido na carteira dela. Você não precisa colocar todas as classes de ativos na sua carteira. O ideal é que você tenha uma carteira diversificada com classes de ativos que você tenha conhecimento. E aí, geralmente, nessa parte, o que muita gente faz? Ela já parte para a seleção dos ativos individuais. Então ela vem aqui nos fundos imobiliários e já começa a pensar, vou ter o fundo imobiliário A, B e C, a ação A, B e C, quando isso é uma coisa secundária na sua carteira. A coisa mais importante que você pode fazer, assim que você já tem definido isso aqui, quais são as suas classes de ativos, é você definir qual a porcentagem que você vai ter em cada uma dessas classes de ativos. Aqui também não tem regra, aqui vai de acordo com o seu perfil. Várias coisas vão influenciar nisso aqui, a sua idade. Se você é uma pessoa mais nova, você pode arriscar um pouco mais, ter um pouco menos de renda fixa, mais de renda variável. Se você é uma pessoa mais velha, com 50 anos de idade e quer se aposentar com 60, eu tenho uma janela menor de tempo aí, 10 anos. Então o ideal é que você tenha mais renda fixa e mais fundos imobiliários do que ativos mais voláteis e mais arriscados. Também tem o seu perfil de riscos, você aceita mais volatilidade ou menos. Geralmente as pessoas acham que aceitam mais volatilidade do que elas realmente aceitam. O ideal é que você seja mais conservador se você tá no início mesmo. Então, com tudo isso em mente, as suas classes de ativos definidas e o seu perfil de investidor, a sua idade, agora a gente define as porcentagens. Então eu vou colocar aqui as mesmas porcentagens que eu uso lá na carteira sem desculpas, que é 20% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações do Brasil, 30% em ações internacionais e 10% em Bitcoin. E aí, beleza, isso aqui definido é a coisa mais importante que você pode fazer no início da sua carteira. E aí, depois disso, você vai fazer a sua seleção de ativos, que não necessariamente precisam ser ativos individuais. Você pode sim, aqui em fundos imobiliários, ações do Brasil, pegar alguns ativos individuais, mas você pode tranquilamente, por exemplo, fazer isso só através de ETFs, como eu faço na carteira sem desculpas. Eu tenho essas classes de ativos aqui na minha carteira e em cada classe de ativos dessa, eu tenho um único ativo que dentro dele ele já é diversificado. Então, vou te dar só um exemplo. Aqui na parte de fundos imobiliários, lá na carteira sem desculpas, eu tenho o fundo KISO 11, que ele tem os 30 melhores fundos imobiliários dentro desse único fundo. Ele tem alguns critérios lá onde ele seleciona esses fundos e ele é reciclado a cada 3 meses. Então, se algum fundo lá tiver algum problema, ele sai do fundo, entra outro. E aí, investindo só no KISO 11, eu vou estar sempre posicionado nos 30 melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Não necessariamente você precisa investir dessa forma, mas para você ver como a seleção de ativos é algo secundário. Você pode investir dessa forma simples, seguindo a estratégia de alocação de ativos, ou se você preferir pegar ativos individuais. Então, por exemplo, aqui Bitcoin já é um único ativo. Ações internacionais é super recomendável que você invista assim através de ETFs, porque lá no mercado internacional é muito difícil você bater a média do mercado. Então é mais fácil você pegar uma única ETF que segue a média e vai ter uma ótima rentabilidade do que você perder tempo selecionando os ativos individuais para muito provavelmente você ter um resultado pior do que a média. Agora, FIIs e ações brasileiras, aí sim dá para fazer uma boa seleção para ter um retorno melhor do que a média. Mas dá também tranquilamente para você pegar aqui um fundo imobiliário como o KISO 11 ou uma ETF de ações brasileiras como, por exemplo, o Divo 11, que segue o índice IDIV das melhores pagadoras de dividendos, você já vai ter um ótimo retorno com zero trabalho. Eu gosto muito dessa forma de investir aqui. Com isso aqui definido, aí a gente vai ter uma estrutura como essa aqui na nossa carteira. Nós temos a nossa estratégia definida aqui, e aí qual que é um erro que muita gente comete? É tentar fazer timing de mercado. Ou seja, é você toda vez que vai fazer o seu aporte, você tem lá R$1.000 para investir, aí você olha para sua carteira e aí você tenta adivinhar qual ativo que é melhor para você investir. Ou você tenta fazer isso por uma intuição sua, ou lendo várias notícias, esquentando bastante a cabeça. Para muita gente, quando a pessoa começa a criar sua carteira de longo prazo, investir se torna um peso, porque ela fica muito preocupada com a carteira dela, fica olhando a todo momento, aí ela tem algumas ações lá e ela começa a ver notícia dessas ações, que tá bom, que tá ruim, aí ela fica insegura, será que eu tenho que vender? Será que eu tenho que comprar? E aí investir, ao invés de ser uma solução para a pessoa, acaba se tornando um problema. Mas com essa forma de investir aqui, usando a estratégia de alocação de ativos, o que acontece? As suas decisões são definidas pela sua estratégia, não por um feeling seu ou por notícias. Então, como é que funciona? Essas porcentagens aqui são as porcentagens ideais que a gente definiu na nossa estratégia de acordo com o nosso perfil. Só que o que acontece? A nossa carteira é uma carteira de renda variável, então os ativos aqui, eles têm uma variação no preço. Então, quando você for fazer o seu aporte do mês que vem, as suas porcentagens aqui não vão estar certinhas como você definiu. Então, o que vai acontecer é que na hora que você for aportar, ao invés de estar aqui com as suas porcentagens ideais certinhas aqui, pode ser que, por exemplo, o Bitcoin tenha se valorizado. Então, ele vai estar aqui com 11%. As ações americanas se desvalorizaram, aí aqui vai estar com 29%.
19%. Ações do Brasil se valorizaram, vai estar com 21%. Fundos imobiliários vai ter dado uma leve desvalorizada, vai estar com 19%. E a renda fixa se manteve na porcentagem ideal aqui, 20%. Ou seja, o que você vai fazer nesse momento? Você sempre vai fazer o seu aporte direcionando o seu dinheiro para aquelas classes que estão mais abaixo da porcentagem ideal que você definiu na sua estratégia. Aqui, ó, ações do Brasil e Bitcoin tá acima da nossa estratégia. Então a gente não aporta nessas duas classes hoje. E a gente direciona mais dinheiro aqui, ó, nesse aporte para fundos imobiliários e para ações dos Estados Unidos. Simples assim, é uma coisa sistemática. E por que isso é bom? Porque você não precisa ter esse estresse toda vez que você for aportar, tendo que tomar essa decisão, tendo que ler um monte de relatório, ver um monte de notícia, e muitas vezes nem isso resolve, porque até mesmo os profissionais de investimento, pessoas que dedicam a vida delas a analisar investimentos, muitas vezes erram previsões. Então é uma coisa quase que irracional uma pessoa que não trabalha com investimentos, que tem um outro emprego, uma outra ocupação que é responsável por te trazer dinheiro, e aí você vai ficar esquentando a cabeça com investimentos. Não faz sentido. Você seguindo uma estratégia como essa aqui, os seus investimentos podem tomar de você aí 5 a 10 minutos uma vez por mês. É bem simples e bem sistemático. É só você entrar, olhar para sua carteira, ver quais classes de ativos estão mais para baixo e fazer o seu aporte nessas classes de ativos, fazendo com que elas voltem para sua estratégia. E aí no outro mês a sua carteira vai variar e você repete esse processo todos os meses. Então, além dessa vantagem do seu aporte mensal ficar muito mais simples e fácil de fazer, essa estratégia ela é comprovadamente muito eficiente, porque fazendo isso você está direcionando mais dinheiro para as melhores oportunidades da sua carteira. Então, às vezes nesse mês aconteceu alguma coisa que o dólar deu uma queda, as ações americanas deram uma oscilada para baixo, talvez você nem saiba ao certo o motivo, mas sistematicamente você está direcionando dinheiro para as melhores oportunidades. E aí você repetindo esse processo todos os meses, no longo prazo isso vai potencializar o seu retorno. Porque o que acontece? Vou te explicar aqui. Quando você tem uma carteira de renda variável, a tendência da nossa carteira, obviamente, é que ela se valorize no longo prazo. Mas a nossa carteira, ela não vai se valorizar numa linha reta. Então, por exemplo, uma carteira de renda fixa vai valorizar dessa forma aqui, uma linha reta. No Tesouro Selic, numa caixinha do Nubank, é um pouquinho de rentabilidade todos os dias e no final você vai ter uma rentabilidade, sem surpresas. Agora, uma carteira de renda variável, como é que ela funciona? Vamos imaginar que essa carteira aqui de renda fixa, eu coloquei ela numa janela de 5 anos. Então aqui é o ano 0, quando a pessoa começou a investir, e aqui é o ano 5. E ela teve essa rentabilidade aqui. Agora vamos imaginar uma carteira de renda variável que vai ter exatamente a mesma rentabilidade no final. Só que, como eu te falei, ela não vai subir em linha reta, ela vai subir tendo variações. Então a sua carteira de renda variável vai funcionar assim, ela vai se valorizar um pouco, aí ela vai se desvalorizar, vai se valorizar, se desvalorizar, se valorizar, e no final ela vai terminar no mesmo lugar. Aí você pode pensar assim, pô, então não valeu a pena, né? Seria melhor estar na renda fixa. Só que aí é que tá. Muita gente vê a volatilidade de uma carteira como uma coisa ruim. Só que você pode usar a volatilidade da carteira ao seu favor. Porque aqui nessa carteira de renda fixa, você não tem oportunidades. Ela é uma linha reta, entendeu? Então você vai fazer os seus aportes, que é outra estratégia que a gente usa junto com a estratégia de alocação de ativos, que é uma estratégia chamada de DCA, que em inglês é Dollar Cost Average, que traduzindo seria custo médio do dólar. Ou seja, o que significa essa estratégia? Que você vai investir todos os meses. Você não vai tentar fazer timing, ficar segurando dinheiro para no momento de uma crise você ir lá e comprar. Não, você compra, faça chuva, faça sol, você tá comprando. Então fazer o DCA numa carteira de renda fixa não tem surpresas. Você vai fazer lá os seus aportes todos os meses, sua carteira tá valorizando e você vai comprando, até que lá no final você vai chegar no seu resultado aqui sem grandes oscilações. Agora, numa carteira de renda variável não. Você tem a possibilidade de fazer aportes maiores nesses momentos aqui, ó, em que sua carteira ela deu uma variada para baixo. E isso faz a sua rentabilidade aumentar no longo prazo. Então imagine que esses tracinhos aqui são os aportes. Na renda fixa, os aportes foram iguais do início ao fim, porque era uma classe de ativos só linha reta, você só fez isso até o fim da linha. Agora aqui na renda variável, você pode fazer um grande aporte aqui nesses momentos e fazer aportes menores, ou então às vezes nem aportar nesses momentos aqui em que a sua carteira valorizou e os ativos estão mais caros. E isso potencializa a sua rentabilidade no longo prazo, porque aí apesar do preço do ativo a gente ter simulado que no final eles chegaram no mesmo lugar aqui, a sua quantidade de dinheiro investida, na verdade, vai ter te dado um resultado melhor do que na renda fixa, exatamente por conta das oscilações. Você colocou mais dinheiro nesses momentos aqui que o ativo estava mais barato e menos, ou então nem aportou nesses momentos aqui. Ou seja, no final o seu resultado vai ter sido melhor. E aí como é que você faz para saber esses momentos em que você vai colocar mais dinheiro aqui e menos dinheiro aqui? É usando exatamente a estratégia de alocação de ativos. Por isso que ela é tão poderosa no longo prazo. E o mais legal é que no desenho anterior, a linha azul, eu mostrei como se fosse a rentabilidade da sua carteira como um todo. Só que a sua carteira, ela não é composta só de uma classe de ativos, ela é composta de várias. Então a sua carteira vai ter lá a renda fixa, que é uma linha reta, ela vai ter ações do Brasil, que se valoriza dessa forma também, sobe, desce, sobe, desce. Ela vai ter fundos imobiliários, que se valorizam e se desvalorizam um pouco menos que ações
do Brasil, mas também se valoriza e desvaloriza, ainda paga dividendos para você. Ela vai ter ações dos Estados Unidos, que geralmente se valoriza num sentido oposto às ações do Brasil. Geralmente, quando ações do Brasil tá indo bem, o oposto acontece no mercado internacional, então ele sobe dessa forma aqui. E ela vai ter o Bitcoin, que acompanha mais o mercado internacional, só que ele é o ativo mais volátil da sua carteira, então ele se valoriza meio que dessa forma aqui, assim. O Bitcoin é meio maluco, né? Não é exatamente isso aqui é só uma coisa ilustrativa, óbvio, né? O Bitcoin tem um ciclo diferente, é um tema para outro vídeo, mas o que eu tô querendo te mostrar é que a sua carteira, ela varia como um todo, e a gente tem vários ativos exatamente porque eles são descorrelacionados. No momento que a taxa de juros tá mais alta, até a renda fixa aqui, que é uma linha reta, ela se valoriza mais. Uma renda fixa atrelada ao CDI, ela nunca vai variar para baixo, ela só rende mais ou rende um pouco menos, mas ela sempre vai render. E os outros ativos variam de maneira descorrelacionada e alguns variam mais do que os outros. O Bitcoin varia mais do que todos. Fundos imobiliários, de todos de renda variável, é o que menos varia. E aí o que acontece? Vou colocar um traço branco aqui, ó. As linhas retas aqui são os nossos aportes. Então vamos imaginar um aporte nesse momento aqui, ó. O que tá acontecendo nesse momento do aporte aqui? O Bitcoin tá lá em cima, tá caro, e aqui o verde, que são as ações do Brasil, elas estão lá embaixo, junto com os fundos imobiliários. Então, nesse momento do aporte aqui, essa pessoa não investiria nada em Bitcoin e ela colocaria mais dinheiro aqui, ó, nos fundos imobiliários e nas ações do Brasil, que é mais ou menos o que tá acontecendo nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo. Bitcoin tá se valorizando bem, fundos imobiliários e ações do Brasil estão um pouco mal por conta da alta taxa de juros. Dá até pra colocar um pouquinho em renda fixa aqui se quiser, mas seria mais ou menos o tamanho da bolinha aqui, é a quantidade de dinheiro que eu colocaria, né? Então, mais em ações do Brasil, menos em fundos imobiliários, menos em renda fixa. Então, aqui você entendeu a lógica, você já entendeu onde eu tô querendo chegar. Imagine aqui um aporte nesse momento aqui, ó. O Bitcoin nesse momento aqui tá apresentando uma excelente oportunidade, assim como o mercado internacional. Provavelmente aqui, como os dois estão em baixa, o dólar tá em baixa também. Então a gente vai fazer um grande aporte em Bitcoin aqui, aproveitando essa oportunidade. Um aporte bom aqui em ações internacionais também. Talvez um pouquinho em renda fixa e não vamos aportar nada em ações do Brasil, em fundos imobiliários nesse aporte. Então você conseguiu entender que, apesar da nossa carteira ser uma coisa só, ela tem os ativos dentro dela que variam de maneira descorrelacionada em momentos específicos do mercado. E aí, se você seguir a estratégia de alocação de ativos, você sempre vai direcionar mais dinheiro para os ativos que estão nesse momento aqui, ó, apresentando as melhores oportunidades. E o mais incrível de tudo isso, você não precisa ser o Warren Buffett, nenhum gênio dos investimentos. Você simplesmente precisa seguir a estratégia que você definiu no início, direcionando mais dinheiro para aquelas classes que estão abaixo da sua estratégia, fazendo a sua alocação, a porcentagem que você definiu, voltar para o valor ideal, e aí repetindo esse movimento todos os meses. Isso vai fazer com que o seu resultado no final seja muito melhor, porque você estrategicamente direcionou mais dinheiro para as melhores oportunidades da sua carteira.